Pai do Senhor, meus irmãos. Está fraco. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmão, ficam em pé, fazendo um favor. Não é pedir muito não, mas é rapidinho. Dá uma olhada para o irmão que está do teu lado, dá um abraço nele, fala assim: meu irmão, você é chato, mas eu te amo mesmo assim. E nós vamos para o céu juntos. Pode falar isso com ele. Se alegra na presença de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Está vendo como vocês deram um sorriso? Amém? A igreja do Senhor é assim, irmãos. Os irmãos têm que estar felizes, não é? Mas vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode vir aqui atrás. Vamos ficar em pé, irmãos. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre qualquer vadios. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Amém? Pode sentar, irmãos. A história de Mical é interessante. Eu sempre gosto de falar que todo cristão, através dos desertos, ele tem que ter a oportunidade, porque o deserto muitas vezes nos ocasiona algumas oportunidades através do deserto. A Bíblia fala que Davi foi para o campo de batalha servir aos irmãos, levar um lanche para os irmãos. E os irmãos estavam com medo de um Golias que se apresentou, confrontando Israel e confrontando todo Israel. E aqueles soldados, com medo, se esconderam atrás da montanha, com medo. É no deserto, irmãos, que Deus nos dá oportunidade para vencer. Que você muitas vezes se encontra num deserto, é nesse deserto que Deus quer trabalhar com você. É no deserto que Deus quer lapidar o seu coração. É no deserto que Deus te dá grandes oportunidades para você vencer. E o rei então fala assim: quem derrotar esse gigante vai ser um príncipe. E Davi falou assim: então eu vou casar com a filha do rei, eu vou ser príncipe. Ele pegou a ideia para ele: peraí, eu vou lutar com o gigante. Ele não se importou com o tamanho do homem. Você tem que ver a oportunidade que Deus te dá todos os dias. Deus te dá todas as oportunidades todos os dias para vencer. Mas só que Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Ele tinha a graça de Deus com ele. E ele foi e enfrentou o gigante. Mas o rei tinha inveja. O rei tinha inveja. E o rei falou assim: como você não pode pagar um tal de um dote, você tem que derrotar 100 filisteus, ainda trazer algumas coisas deles aqui para mim. Davi foi e derrotou 200. Mas Davi era um homem preocupado com guerras, preocupado em conquistar. E a Bíblia fala que Mical amava Davi. Ela tinha um amor muito grande por Davi. Mas Davi era preocupado com as guerras, saía pelas guerras. Mas o amor de Mical foi esfriando. Foi se acabando o amor de Mical. Hoje,
Uma coisa que me preocupa, eu tenho orado nas madrugadas, que muitos casamentos estão acabando porque existe uma tal de carência. As pessoas estão usando a carência para pecar, estão usando a carência para sair da presença de Deus. Ah, eu pequei porque eu estava carente. Você precisava era orar. Deus supre todas as suas carências. É em Deus que você tem que buscar. Porque ninguém dá o que não tem. O meu pai era daquele sergipano arretado, não tinha estudo, não tinha nada. Ele amava a gente do jeito dele, da maneira dele. Aquilo que ele recebeu, ele nos deu. Nada. Porque não recebeu nada. Não deu nada. Então não queira cobrar aquilo que você não tem. Não queira cobrar aquilo que você não tem. Tem pessoas que gostam de cobrar do marido, porque o meu marido tem que ser assim. Ele tem que ser assim. O marido, a minha esposa tem que ser assim. E teve uma que chegou em casa e falou assim: meu marido é isso, 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 meu marido é isso, isso, isso. Tá bom. Mas agora conta os seus erros. Qual é os teus erros? Ela silenciou. Foi: por que você silenciou? Erro, fácil ver nos outros, mas difícil ver na gente. E Mical foi perdendo o amor. Foi perdendo. Foi perdendo o amor. E quando o rei tentou matar Davi, ela corre, avisa Davi: olha, meu pai quer te matar. E ela ajuda Davi a fugir pela janela. Davi foge, vai embora. Mas o amor já não tinha mais ali. Já não tinha mais. E o rei pegou e deu ela para outro homem casar. Casou, e Davi foi enfrentar cavernas, dificuldades, perseguições, lutas, porque quem almeja grandes coisas tem que saber passar pela escola do deserto. Você vai ter que passar por algumas cavernas, que nem muitos homens no passado passou. Elias entrou numa caverna da depressão. Ele entrou na caverna da depressão, ficou depressivo dentro de uma caverna. Agora Davi entrou numa caverna da humilhação. Quando ele se viu acuado, porque viu o exército, um grande exército perseguindo, ele entrou na caverna da humilhação. É onde no Salmo diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E o que tem de pessoas hoje dentro de cavernas, depressivas. Nós vamos chegar lá, irmãos, não se preocupa não. Eu quero contar a história para você saber o que é a presença de Deus na vida do cristão. Davi passou por uma prova muito grande. E naqueles homens dentro da caverna, ele viu a oportunidade de transformar aqueles homens em grandes guerreiros. Ele viu a oportunidade de transformar aqueles homens em grandes guerreiros. Mas quem eram aqueles homens? Endividados, problemáticos, homens depressivos, mulheres problemáticas, tudo dentro de uma caverna, com valores tão grandes e dentro de uma caverna. Davi viu naqueles homens a oportunidade de ser guerreiros junto com ele. Viu oportunidades. Eu tive agora numa tribo dos Bororó, né, Ivaldo? Eu vi índio ali que, com um talento tão grande, mas são desprezados pela sociedade. Mas tem uns talentos tão grandes, e tem outros que já são chucrão mesmo, não sabem fazer nada. São pessoas que têm talentos, mas precisam ser tratados. Então Deus dá a oportunidade de a gente ir nas cavernas buscar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. São oportunidades que Deus nos dá todos os dias. E através do deserto, através da perseguição, Deus viu aquilo que estava no coração de Davi. E entregou aqueles homens, e capacitou aqueles homens, transformou aqueles homens em guerreiros. O doutor Reginaldo esteve aqui ontem. E ele disse assim, ele disse aqui para nós, para os jovens, ele pensou que ele vinha falar para uma igrejinha pequena,
Mas ele ficou assustado quando ele viu os jovens, a disposição dos jovens. Ele ficou assustado quando viu a igreja. E sabe o que ele disse assim, ó? Que um preso convertido lá dentro, ele é uma pessoa diferente. O linguajar dele muda, tudo muda, porque ali chegou a palavra de Deus. Onde ninguém dava nada, ali chegou a palavra de Deus. Isso foi o próprio diretor da penitenciária de Serra Azul, que disse aqui ontem. E eu vejo grandes exércitos. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, entender o que Deus quer trabalhar no nosso meio. Nós estamos preocupados com Brodowski. Brodowski é do Senhor Jesus. Aqui Deus está transformando o exército de pessoas para ir para fora, para outros lugares. Mas tem pessoas que estão aí fora, irmão, que estão dentro de cavernas e precisam sair para fora. E Davi tirou esses homens. E nisso a arca, os filisteus tinham roubado a arca. Os filisteus tinham roubado a arca. E Davi foi atrás, foi buscar a arca. E um erro de Davi, um erro gravíssimo. Ele pega, coloca a arca num carro de boi. E a arca, quando estava caindo, foi um dos homens tentar segurar a arca. Ele só no tocar da arca ele caiu morto. E Davi ficou contrariado, porque estava acontecendo aquilo. A arca de Deus não precisa ser carregada por carro de boi. Tinha uns sacerdotes naquela época que eles que eram que carregar a arca. Não era para carregar a arca em carro de boi. Aqui tem sacerdotes pronto para carregar essa arca. Não precisa ser carregada a arca. E Davi ficou chateado. Deus não precisa ser carregado, ele está no seu coração. E a arca ficou na casa de Obed-edom. Acredito que Obed-edom era aquele homem que estava precisando de uma bênção. Eu acredito que Obed-edom era aquele homem que orava, aquele homem que buscava a presença de Deus. E justamente a arca, ela entra na casa de Obed-edom. E quando estava a arca na casa de Obed-edom, aquele homem foi tremendamente abençoado, ele e a casa dele, porque a arca estava na casa dele. A arca entrou na casa de Obed-edom e aquele homem foi tremendamente abençoado. Que você não tem conseguido nada, porque a arca não está na sua casa, a presença de Deus não está na sua casa. Tem muitos lares que estão debaixo de maldição, e muitas vezes você tem falado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas nada tem acontecido na minha vida, nada tem acontecido na minha casa, porque a arca não entrou na sua casa. Está faltando entrar a arca dentro da sua casa, a presença de Deus na sua casa. E Davi também chegou a hora de tirar a arca. E quando a arca começa a chegar em Jerusalém, onde está a presença de Deus, há um mover. Há um mover. Eu estava lembrando, há muito tempo atrás, quando eu tinha aqueles congressos que faziam aqui, os jovens pulavam, corria, nossa, era uma alegria tão grande, isso está desaparecendo no nosso meio, porque teve pessoas que se levantou para ir contra, muitos não gostavam, mas é um mover de Deus. Que o irmão está pulando, que o irmão está dançando, não escandaliza, porque é Deus que está usando ele através desse ato. Tem muitos que estão escandalizando. Que chega um aí pular piruleta aí, pode deixar, irmão. Pode deixar, deixa Deus agir na igreja. E Davi entrou na arca, entrou na cidade bailando, dançando, salmodiando, pulando, se alegrando. E nisso, Mical, cheio de mágoa, cheio de rancor, estava na janela. Como tem muitas pessoas hoje na janela,
Muitas pessoas estão hoje na janela, perdeu a graça, perdeu o amor de Deus, perdeu a unção de Deus. Muitos crentes estão hoje na janela, criticando a igreja, criticando o irmão. E a gente está vendo pessoas morrendo aí, precisando de uma palavra, pessoas morrendo. E o diabo está roubando aquilo que a igreja tinha, que é a alegria de adorar o Senhor, é a alegria de buscar, é a alegria de jubilar. A igreja está perdendo, a igreja está ficando uma coisa remota, uma coisa vazia. E Deus quer mudar a história da igreja. É no Brasil, é em São Paulo, é em Brodowski, que Deus quer mudar a história da igreja. Porque, irmãos, porque a presença de Deus está lá na cidade. Davi está lá na cidade, e tem muitos na janela criticando, e está reclamando, nada acontece na minha vida, porque você está na janela da crítica, na janela da depressão, na janela do orgulho, e quem está na janela não sente nada, não sente a presença de Deus, quem está na janela. Mas Deus tem um mover para essa igreja, Deus tem um mover para a nossa cidade, Deus tem um mover para o Brasil. É hora de nós, como igreja, nos levantarmos, porque Deus quer trazer a arca está entrando em Brodowski. Se alegra, igreja, glorifica a igreja, porque Deus está aqui. Ori canta na marrache, nebe conta na manás. A arca está aqui, igreja. Você que entrou aqui hoje doente, Deus está trazendo cura para você hoje agora. O diabo está roubando a alegria, irmão, você que pregou, está roubando mesmo. Roubando mesmo. A alegria do povo servir a Deus, porque o diabo com sutileza está colocando dureza nos corações. Pessoas amarguradas, pessoas tristes. O que nós não estamos nos transformando? E muitas vezes cobramos de Deus, mas estamos na janela. Janela da crítica. Tem um irmão, tudo que ele fala para mim, eu não concordo. Eu falei, irmão, você não concorda com nada. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos ser o católico do passado. Porque não está tendo mudança. A arca está entrando e o diabo está colocando muitos na janela. Eu orava 1 hora, agora eu oro 30 minutos. Eu jejuava, não jejuo mais. Mical estava nessa situação, criticando a Davi. E eu vejo na Bíblia uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos. Mas aquela mulher foi no lugar certo, foi no lugar da humilhação, se humilhou. E o sacerdote falou para a mulher, você está cheio de mosto, você está cheio de bebida. Não, eu sou muito humilhada, porque eu não posso ter filhos. Ana foi no lugar certo. Enquanto, irmão, nós ficamos na janela da crítica, do orgulho, da mágoa, do rancor, Deus não vai operar na sua vida. Enquanto você estiver com barreira com o irmão, com barreira um com o outro, não pensa, irmão, que todo mundo aqui é certinho, não. Todo mundo aqui é cheio de falha, como eu sou, como todos é. Como todos é. Mas saiba de uma coisa, a cada dia nós temos que ter uma certeza de uma coisa, que nós temos que sair da janela e entrar no mover de Deus. A nuvem está passando, irmãos. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E quer fazer coisas grandes no nosso meio. Eu estava no Bororó, Ivaldo. Estava descendo uma índia com um facão na mão e um fecho de mata assim embaixo do braço. E o Senhor falou para mim assim, vai lá dar uma palavra para ela. A primeira coisa que eu vi foi o tamanho do facão que estava na mão dela. Eu falei, Senhor, mas
indiona grande, cara de braba, vai lá, dá uma palavra para ela. E foi pensar, por que a senhora vai fazer com esses fechos de mato aí? Eu vou varrer terreiro. Sabia que Jesus quer limpar o teu coração da mágoa, do rancor, da tristeza, da angústia? Jesus quer limpar teu coração, sabia? A mulher dobrou o joelho, já levantou a mão e começou a falar em tupi e guarani, não entendia nada. O irmão foi falando, não, ela está aceitando Jesus, quer que você ore por ela. Tive que orar para que a mulher vir na rua. Isso é automático, o mover de Deus está chegando. E Deus quer usar nós para ir nesses lugares. Chegamos, irmão, na Bahia, um lugar que não chovia. Que não chovia. Hoje já chove. Sabe por quê, irmão? A arca chegou nesse lugar. A arca está chegando nesses lugares do Nordeste. A arca está chegando, pessoas estão se convertendo. Pessoas estão deixando, irmão, a macumbaria, a feitiçaria e estão servindo a Deus. Porque a arca está chegando. Mas enquanto o diabo ficar colocando nós na janela, você não vai ver o mover de Deus. Porque você vai ver crítica. Você só vai ver crítica. Tem muita coisa acontecendo, irmãos. E Deus está levantando verdadeiros soldados nesse lugar. Brodowski é uma cidade missionária para enviar, para mandar. E a aliança, irmão, está chegando no Brasil. Está no Brasil essa arca. Porque tudo que está acontecendo aí, sabe o que está acontecendo, irmão? O diabo está tirando a igreja do foco para ficar negócio de lava-jato, que suja o jato, lava-jato, o que é isso? Está tirando tanta a igreja do foco para ficar no tal de lava-jato. E a igreja está perdendo a espiritualidade. A igreja não está entendendo que isso aí é a volta do Senhor. Fica olhando para o governo, porque o presidente é isso, aquele outro fez isso. Olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Isso é isso que aconteça. Deus quer moldar, transformar a tua igreja nesse lugar. É hora de nós olharmos, irmão, para a cruz. Olharmos para Cristo. Porque a arca do Senhor está chegando nesse lugar. Amém, irmãos? Você sabia que Ana, ela gerou e teve um Samuel? Quem foi Samuel? Grande profeta. E agora? E Mical? A Bíblia diz que Mical morre sem poder ter filhos. A tendência, irmão, de quem fica na janela é de não ter filhos espirituais. A tendência é em quem ficar na janela olhando o mover, é perder e não ter filhos espirituais. Mas quem entra no mover, vai ter muitos filhos. Ana não precisou de muito, só um Samuel na vida dela. O Samuel foi suficiente para mudar a história de todo Israel. E Mical morreu sem ter nada, porque ficou na janela. E quem fica na janela não sente e não vê o mover de Deus. Deus quer derramar um mover sobrenatural, irmão. Pensa uma coisa sobrenatural de Deus, pensa. Deus tem muito mais do que você pensou. Eu quero, irmão, que vão ficar em pé, em nome de Jesus.